Meu nome é Yuri, estou aqui para falar para vocês um pouco sobre como foi a experiência de fazer aula de música com o Thiago, né? Houve despertar um interesse por gostar muito de sertanejo, de batida de violão, reggae, coisas assim do tipo. E através da internet mesmo, conheci o Thiago, através de um amigo que também toca violão. E fui procurar, cheguei nele sem saber de nada, não sabia ir pra frente nem pra trás. E foram coisas assim, uma experiência muito boa, porque além de tudo eu não sabia por onde começar, eu não conhecia ele, não entendia nem como que era um violão. Ele foi ensinando a passo a passo, corda a corda, acorde a acorde, com muita paciência. E o suporte que eu precisei eu sempre tive. Foi uma coisa assim bem interessante, que hoje todo mundo pergunta como foi, como que aconteceu toda essa evolução, porque eu posso dizer que houve uma grande evolução. E claro, mérito meu, mas um mérito bem grande do professor, do Thiago no caso. Estava sempre acompanhando, sempre perguntando como é que estava, cobrando assim de um jeito interessante, né? Uma cobrança legal, não uma cobrança pesada. E foi uma experiência legal, foi uma coisa que eu recomendo para todo mundo que tem vontade de aprender, que não entende nada de violão, começa do zero. Eu quero saber tocar, mas eu não faço ideia de por onde começar. Começa falando com o Thiago, que ele vai te dar um passo a passo, ele vai explicar para você onde você tem que chegar, o caminho que você tem que trilhar. E assim, eu acho que não vai ter uma dúvida que você tenha que ele não vai saber responder, o cara é bom. A metodologia eu acho que foi o ponto mais importante das aulas, porque é isso que trouxe, vamos dizer assim, a facilidade de aprender a tocar o instrumento, que é bem difícil, mas a metodologia facilita bastante. E assim, a metodologia, eu não tenho o que reclamar, eu não imaginava que existia um jeito tão fácil de aprender a tocar um instrumento. Ela quebra a barreira da dificuldade de aprender a tocar o instrumento. A metodologia dele é muito boa, porque ele usa todas as ferramentas dele e chega exatamente onde você quer. Você pede uma coisa, ele consegue usar tudo a favor dessa coisa que você está pedindo. É uma metodologia que eu nem conhecia. Isso serve não só para músicas, para instrumentos, isso serve para tudo que você vai fazer. Então, assim, além de um bom músico, o cara é um bom professor e vale muito a pena. Olha, os resultados hoje são, eu tive até conversando com o Thiago, foram mais do que eu esperava, né? Eu esperava aprender a tocar um instrumento para mim dentro do meu quarto, e hoje eu consigo tocar bonito para uma roda de amigos, por exemplo. E era uma coisa que eu nem esperava. Foi uma coisa assim bem surpreendente para mim, porque a gente não imagina que vai chegar a esse ponto. Você vê, por exemplo, no meu caso, fiz aula de violão, comecei sem saber nada, achava muito bonito e de repente eu estava tocando músicas que eu jamais imaginei tocar, pegando música de ouvido, que é uma coisa bem difícil para quem sabe tocar e para quem está começando. E assim, é uma coisa inesperada pra gente, é muito gratificante você pagar para fazer uma aula de música e aprender tudo que eu aprendi, coisa que a gente não imaginava. E eu recomendo bastante. Hoje, se eu pudesse voltar no tempo e fazer aula de novo, faria de novo porque valeu a pena, foi um dinheiro muito bem investido e eu recomendo para qualquer pessoa que tenha vontade de aprender a fazer a tocar um instrumento, fazer aula de música, tanto nível iniciante, básico, intermediário ou avançado, você vai adquirir um bom conhecimento aí com o Thiago.